mas as pessoas vivem pão e circo. O Coliseu Romano, que foi construído por Vespasiano, o ditador, o imperador Vespasiano, na década de 70 desta era, levando os romanos a se divertirem com a morte, com o sofrimento de pessoas digladiando-se com animais ou até digladiando-se uns com os outros, e ao mesmo tempo dando pães para que eles possam ter satisfação. Então pão e circo naquela época entorpeceu a mente dos romanos para que eles não tivessem uma atitude crítica contra o Império Romano, contra as atrocidades que os imperadores praticavam. Hoje também nós vemos pão e circo, mas só que de forma muito dilatada, expandida ao máximo. As pessoas postam uma felicidade artificial, um sorriso falso, uma ditadura da beleza, um corpo sarado, e postam um sucesso muito fácil também, sem entender que a vida é um grande contrato de risco. Risos e lágrimas, aplausos e vaias fazem parte da nossa história de vida. Se você tiver medo dos riscos, dos fracassos, das vaias, você já está fora do jogo, porque, reitero, a vida é um grande contrato de risco. E as cláusulas mais importantes, elas não estão escritas. Por isso, não é tão simples, não é tão fácil viver a própria existência, em destaque se formos uma pessoa radical, se tivermos a necessidade neurótica de estar em evidência social. Nós devemos sempre procurar o anonimato. Claro que não é possível viver anonimamente, mas como o mestre dos mestres nos ensinou, devemos olhar os lírios dos campos e ver a beleza anônima que se esconde numa flor. Devemos transformar pessoas que estão à margem da sociedade, como ele transformou prostitutas em rainhas. Devemos transformar pessoas que não têm aparentemente nenhum glamour social em seres humanos de raro quilates. Por quê? Porque se nós não tivermos uma atitude onde influenciamos as pessoas, exaltando as pessoas, considerando cada ser humano como único, irrepetível e insubstituível, a nossa vida é artificial. Reitero, na indústria digital, na indústria das redes sociais, há um artificialismo sem precedente e atroz, para não dizer cruel. Então, por favor, as coisas simples e anônimas escondem os segredos da felicidade. Quando você eleva o tom de voz, quando você se torna um criticista, quando você tem necessidade neurótica de evidência social, nesse momento o hiperfoco te torna um predador. Por isso que as pessoas que estão ao seu redor ficam constrangidas, porque se elevar o tom de voz, se criticar excessivamente, se tiver a necessidade ansiosa de ser o centro das atenções, por onde você andar, você está causando transtornos, porque você não está considerando cada ser humano que está ao seu redor como um ser humano de raríssimo quilate, como um ser humano insubstituível e irrepetível. Claro que todos nós podemos ser substituíveis se nós não nos atualizarmos, se não nos reinventarmos, se não ousarmos. Mas como seres humanos, não há dois seres humanos iguais, assim como não há dois grãos de areias que ocupam o mesmo espaço ao mesmo tempo. Por isso, cuidado com o mundo digital. Esse mundo digital, ele virou um manicômio global. Reitero, pessoas que às vezes estão deprimidas ou tristes ou angustiadas, fazem um recorte da realidade e tiram uma foto sorrindo, sem mostrar suas lágrimas e suas angústias. Pessoas que vivenciaram fracassos e perdas mostram-se com um sucesso notável, como se a vida fosse feita só de aplausos e de êxitos, sem entender, como eu lhes disse e afirmo, que a vida é um grande contrato de risco. Sucessos e fracassos alternam-se na sua história, na minha história e na história de todo ser humano. Mas as pessoas vivem pão e circo. O Coliseu Romano,
que foi construído por Vespasiano, o ditador, o imperador Vespasiano, na década de 70 desta era, levando os romanos a se divertirem com a morte, com o sofrimento de pessoas digladiando-se com animais ou até digladiando-se uns com os outros, e ao mesmo tempo dando pães para que eles possam ter satisfação. Então pão e circo naquela época entorpeceu a mente dos romanos para que eles não tivessem uma atitude crítica contra o Império Romano, contra as atrocidades que os imperadores praticavam. Hoje, nas redes sociais, no mundo digital também, nós vemos pão e circo, mas só que de forma muito dilatada, expandida ao máximo. As pessoas, elas vendem uma felicidade artificial, um sucesso superficial, uma necessidade doentia de que o mundo gravite na sua órbita. É por isso que pesquisas têm mostrado no mundo inteiro que crianças e adolescentes não querem ser mais médicos ou sonham em ser médicos, engenheiros, professores, astronautas, trabalhadores nas empresas. Eles sonham em ser influenciadores digitais. É isso que tem inspirado o inconsciente coletivo da juventude mundial e até mesmo dos adultos. Claro, você pode ser um influenciador, seria importante que você se tornasse um influenciador correto, adequado e profundo, principalmente se você transferir o capital das suas experiências. Por exemplo, você fala das suas profissões, da sua profissão, dos seus desafios, das suas dificuldades, você fala também da sua emocionalidade, das suas lágrimas, as lágrimas que você chorou e aquelas que você não teve coragem de chorar. Isso é muito importante falar no mundo digital. Eu tenho falado isso nas minhas mensagens e tenho falado isso também nos meus livros. Eu sempre coloco que a grandeza de um ser humano está em se fazer pequeno para tornar os pequenos grandes. E você consegue perceber a grandeza por detrás das pessoas que te decepcionam? Você consegue perceber a complexidade, os desafios, as angústias dos seus filhos que muitas vezes te frustram? Ou do seu parceiro ou parceira, a pessoa que você escolheu para dividir a sua história, seu marido, a sua esposa? Ou você é um criticista que só aponta falhas, eleva o tom de voz, quer mudar o outro a ferro e fogo, sem entender que ninguém muda ninguém? Você consegue penetrar em camadas mais profundas perguntando: aonde eu errei e não soube? Quais são seus sonhos? Quais são seus desafios? Querida ou querido, o que eu posso contribuir para te tornar mais feliz? Tantos casais não sabem provocar, perguntar, não sabem elogiar quem está ao seu redor, mas são especialistas em apontar falhas. Estão doentes. É um relacionamento doente que começou certo. Eu prometo que na saúde e na doença, na miséria e na fortuna, na alegria e na tristeza, eu prometo que minto que te amarei. Quem é que ama todos os dias da vida, na alegria e na tristeza, na saúde e na doença? Nós, muitas vezes, por picuinhas, acabamos perdendo a paciência. Na verdade, o amor é um treinamento. Você só continua amando, você começa amando pela emoção, mas só continua amando pela admiração. Se você se fizer admirável, se você provocar com perguntas, se você perguntar o que está por detrás das suas dificuldades, o que eu posso contribuir com você, aonde você enterrou seus sonhos. Você é um ser humano incrível, muito obrigado por existir. Você, se tornar admirável para sua esposa ou seu marido, o amor vai ganhar uma dimensão cada vez maior. Caso contrário, criticistas, apontadores de falhas, elevadores do tom de voz, esmagam cruelmente o amor, o melhor amor. Começam pela emoção e destroem porque não têm admiração. E também pais na relação com os filhos. Quando a criança não entende a piada, eles querem de qualquer maneira roubar um sorriso. Quando não entende a linguagem, querem conversar com eles. Quando eles aprendem a linguagem e aprendem a capacidade de compreender uma piada, os pais deixam de ser bem-humorados e deixam de dialogar.
eles não formam pensadores, não se tornam admiráveis e exigem que os seus filhos respeitem, e eles mesmos não os respeitam, eles mesmos não os encantam e não os inspiram. Pense nisto. Pense nisto. Eu espero que vocês treinem seu eu para gerir a emoção e serem autores da sua própria história. As pessoas reais estão ao seu redor. Abrace mais e julgue menos. Não viva esse artificialismo que existe nas redes sociais ou no mundo digital. Nós precisamos nos fazer admiráveis. Precisamos dizer para quem amamos: muito obrigado por você existir. Eu quero te conhecer, eu quero ser um garimpeiro de ouro que explora um tesouro nos solos da sua mente. Beijo no coração, de Augusto Cury.